No meu estudo lá na UFPR, a gente usa 5 microlitros de mel, é muito pouquinho, como camada dielétrica, certo? Placas, ela também é impressa, né, como a gente pode observar. O mel também pode ser feito em placa, né, retirando a sua água. Aqui tem uma aplicação com mel também, mas aqui esse dispositivo, ele é de ouro, né? Quando a gente fala em eletrônica, a primeira coisa que vem na cabeça são esses componentes, né? Feitos de metais pesados, né? Vale do Silício, primeira inovação tecnológica, o boom da tecnologia começou lá no Vale do Silício, e até hoje se usa o silício para tecnologia. Mas o que a gente busca hoje é uma tecnologia nova, certo? É uma abordagem inovadora, é um material biodegradável, eco-friendly, né, que eles dizem lá fora, eco-amigo, né, que traz uma voltagem flexível, né, clássico, e não é, como posso dizer, um aumento falar que é uma indústria bilionária, né, que realmente é. Existem vários tipos de aplicação para um transistor flexível, né, tanto na indústria como também na medicina, também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses tipos de aplicação. E o desenvolvimento desse material pode ser utilizado também como biosensor, né? Um biosensor, um material flexível, posso passar aqui um pouquinho? Ele pode ser impresso, né, esse transistor, um material elétrico que você tem em casa, um celular, por exemplo, tem diversos tipos de componentes metálicos aí. Por que não um material biodegradável, né? Esse tipo de material orgânico, ele é flexível, né? Então, esse desenvolvimento material flexível pode ser impresso em metal, poliéster, papel, certo? Na biomedicina se usa isso como um adesivo, veja só, né? Vamos pensar num adesivo que você cola como se fosse aqueles antigos adesivos para tatuagem, né, que a gente usava antigamente. Você cola esse material e ele vai te dar todas as informações sem agredir o seu organismo, né? Isso também pode ser utilizado com mel. Dispositivos orgânicos, então, ele tem essa vantagem. Olha só, isso não está tão distante. Esse celular, né, foi feito no Canadá e já está sendo comercializado, né? Olha só. Você tem essa maleabilidade do material e ele funciona com diversos componentes. Lógico que não é todo ele, né? Para ser comercializado hoje em dia, tem umas partes que são de materiais pesados. São amplificadores de sinais. Esse artigo é de um transistor, ou seja, um amplificador de sinal. Então, na verdade, a detecção está fora, né? Ele vai pegar uma determinada faixa de frequência. Já usou aqueles relógios que soltam um determinado pulso e ele vai conversar com o seu telefone celular que está fora, né, via Bluetooth ou outros materiais. Então, basicamente, é da mesma forma que funciona. Esse carinha aqui, na verdade, é ouro. É um material bem caro, né? Ouro? É ouro, né? Mas eles fazem essa aplicação com um polímero, né? E ele sai no banho. Então, é uma aplicação única, caríssima, né? Que pode ser descartado aí, mas que funciona muito bem sem agredir, ou seja, sem interferir no organismo da pessoa, né? Certo. Então, aquele amarelinho que está na pele do braço da pessoa ali é Isso. ouro. Isso. E o Uhum. escurinho? E o escurinho é o quê? É um metálico, um metal. Uhum. É um metal que não faz mal. Não, não agride. Não é metal Uhum. pesado. Não é metal pesado, né? Se eu não Uhum. me engano, esse cara aqui é ZNO, né? Uhum. Mas também impresso. Uma tecnologia que eles estão desenvolvendo em São Paulo é com o ZNO,
e que é zinco, né? E grafeno. Olha só, eles imprimem esse adesivo, né? Indústria nacional, eles imprimem esse adesivo e colam, né? Uhum. Uhum. Só para assim simplificar, talvez tem gente na live aqui, como o Jaciel, trabalha com eletromecânica. Então talvez ele saiba bastante sobre o princípio do que a gente está falando. Talvez Uhum. você vai falar mais à frente, eu não sei, mas seria interessante falar para quem é mais leigo, qual que é a relação das ondas aí nessa questão? Não sei se você Perfeito. vai falar mais Uhum. à frente ou não. É, essa é a ideia. O que acontece? Um transistor, ele é um amplificador de sinal, como eu já disse. Quando você pensa em transistor, tenta pensar num rádio, né? Os primeiros transistores foram utilizados em rádio lá por Bell, né? Que ganharam, né? Foram utilizados antigamente. Então, pensa que um componente que amplifica esse sinal, e quando eu falo sinal, pode ser um sinal elétrico de uma passagem de corrente sanguínea, um batimento cardíaco, né? Uma análise de batimento cardíaco, e ele vai se amplificando e vai sendo detectado por esse material, pode conversar com uma onda, por ondas, né, eletromagnéticas, ou até mesmo uma onda de rádio, né, uma onda mecânica, e captada fora do organismo. Muito Não sei se eu legal. fui clara. Sim, sim. Porque existem vários comprimentos de onda, né? A gente Sim, está cercado de comprimentos de onda. E como você tinha falado lá naquela reunião lá em Mandirituba, você falou sobre os rádios, né? Principalmente as ondas de rádio, que isso. foi descoberto lá, não me lembro mais o ano, né? Uhum. Mas imagine, alguém descobriu que existiam essas ondas e depois usou essas ondas para enviar um sinal de comunicação. Incrível isso, né? Sim, antigamente eram os primeiros televisores eram enormes, né? E hoje em dia eles são tão finos, né? Por quê? Por causa do avanço dessa tecnologia. Antigamente eram componentes enormes. Um colega ainda falou ainda na apresentação que demorava para esquentar, né, a televisão, poder ver a imagem nítida. E realmente é isso, né? Eram componentes grandes, pesados, de materiais que não hoje em dia já não se encontram mais também, né? Tudo isso teve um avanço justamente com esse cara, com o Thomson, aí, quando a gente analisou o material que é feito, né? Aí, a partir desse momento, começou a se diminuir esse componente eletrônico, né? Esse é o primeiro transistor, né, que tem de 1 metro, né? 1 metro, até um colega falou que era maior que a esposa, mas realmente era, né? Era grande, né? E ocupava muito espaço. Com o começo do desenvolvimento, da diminuição desse componente, começou a se tornar prático, né, os primeiros rádios. E com o Vale do Silício, aí sim, esses componentes que eram gigantes começou a caber na palma da mão, né? Esse primeiro calculadora que teve. Então, chips enormes viraram minúsculos, justamente por esse componente, né? Esse material que foi escolhido, né? Incrível. Licença. Então, viraram os microeletrônicos lá por 1976. E componentes gigantes vieram para a palma da mão aí, né? Salas enormes de computadores. Esse é o 1940, 30 anos depois, olha só, vieram para mesas, computadores que eram de salas enormes, ficaram no tamanho de uma mesa. E 10 anos depois, ele foi diminuindo e se tornou popular, né, economicamente. Só deixa eu tecer um comentáriozinho aqui, ó. Ali em 1980 eu me identifiquei. Porque Sim, aí eu lembro que eu tive aula de informática do MS-DOS aham, e era essa telinha aí preta com as letras verdes. E quem está sim. assistindo a live aí, ó, e se identifica com 1970, 1980, aí, ó, escreva aí. Vamos descobrir a idade do povo. Pois é, não, e não faz muito tempo. O meu pai, ele até 1970, acho, 80.
da minha irmã em 1980, lá ele dava curso de datilografia, né? Então, então é muito Datilografia é uma atual. tecnologia fantástica. Sim, sim, sim. E em 1980 veio a Revolução Digital, que trouxe a internet. Agora, nos anos 2000, com a globalização e o boom da internet, essas telas, que eram gigantes, começaram a ficar menores ainda, né? E o preço ficou popular. E começou as primeiras telas flexíveis, os OLEDs, as telas leves, né? Porque tudo que é orgânico é mais leve. E começaram aí, sim, a eletrônica flexível, né? Essa eletrônica leve, biodegradável, que é aplicada até hoje, né? Então, é nessa linha que eu trabalho hoje e que está sendo desenvolvido várias coisas bem bacanas, bem legais, e aí que entra o mel. Esse da gravura, Maria, Uhum. que é transparente, você sabe que material é esse? Ah, é um polímero. Polímero. É um polímero. Agora, eu vou ficar devendo se ele é um poliéster, como é que é? Ele é, mas é um plástico, Uhum. é um polímero maleável. Existe em Portugal, o pessoal está trabalhando com papel. Eles, principalmente impresso, né, eletrônica impressa, eles imprimem o circuito elétrico aqui, né, e fazem funcionar, principalmente em placas solares, né, que é um mercado que sim está em extensão aí. Uhum. Uhum. Excelente. Então, essa eletrônica flexível, eletrônica verde, eletrônica amiga, essa placas, ela também é impressa, né, como a gente pode observar. O mel também pode ser feito em placa, né, retirando a sua água. Aqui tem uma aplicação com mel também, mas aqui esse dispositivo, ele é de ouro, né, um componente bem caro, mas ele é bioingestor, né, ele pode ser consumido e não vai ter problema para o organismo. Uhum. Então, esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, ó, é uma aplicação do mel como camada de elétrica. Então, veja, aqui ele fez uma placa de vidro, né? Ele fez um circuito com grafeno, que também é biodegradável, e quando eu falo grafeno, pensa na grafite, né? E diminui a estrutura dele, uma estrutura extremamente fina em camadas. Ele não é tóxico, ele é facilmente limpável, né? Como eu disse, na água sai. Ele é eco-friendly, né? Eco-amigo, baixo custo, principalmente, isso é interessantíssimo para a indústria, e a praticidade do desenvolvimento. Quando a gente fala em componente eletrônico, pensa numa sala gigante, assim, aonde tudo tem que ser extremamente limpo, tem que ser extremamente organizado, e quando a gente fala em mel, ele pode ser fabricado em temperatura ambiente, certo? E não precisa ter esse cuidado todo, né? Porque o mel, tem essa maravilha dele ser antibactericida, né? As bactérias não chegam, olha que legal. É mesmo. No meu estudo lá na UFPR, a gente usa 5 microlitros de mel, é muito pouquinho, como camada de elétrica, certo? Então, temos 2 condutores, temos uma camada de polímero e temos 5 microlitros de mel. Ele vai amplificar esse sinal e ele funciona muito bem como um biosensor, muito bem. Aqui tem algumas imagens, eu adoro essa imagem do mel, porque diferentes tipos de mel, assim, uma estrutura, e ele funciona muito bem, né? Eu adoro mel de jataí também, jataí funciona muito bom. E ali você testou mel de várias espécies, né? Várias espécies, principalmente as nativas brasileiras, né? A jataí, a tubuna, a iraí. Tem o meu artigo, que se alguém tiver curiosidade, dá um pulo ali no Google, colocar meu nome, você vai encontrar um artigo com a jataí, a iraí e a tubuna. Uhum. O jataí, a tubuna e a iraí tiveram comportamentos muito interessantes, né?
um biosensor é aplicável, então vale a pena dar uma olhadinha se tiver curiosidade. Então, o primeiro teste que eu fiz lá em 2019 foi se realmente funcionava, né? Se funcionava o mel no transistor. Então, eu colocava uma placa condutora, um que a gente chama de source drain, fonte dreno, e faz uma passagem de corrente elétrica. Similar a uma torneira. Tenta imaginar uma torneira, certo? O fluxo da água sai da fonte da torneira até a borda, né? E a torneira tem um feixe, que se passa do limite, sai pela torneira, mas não passa pelo fluxo normal, contínuo dele, certo? Mesma coisa no transistor. Né? Em vez de água, tenta pensar que isso é corrente elétrica. Ele vai sair da fonte e vai para o dreno. Mas se ele não estiver funcionando, ele vai passar tudo por cima na porta, que a gente chama de gate, né? Ele sai tudo por cima. E não. O mel, ele conseguiu concentrar essas cargas elétricas, justamente fazer o caminho delas, falar assim, vem cá, meu bem, passam todos para os meus caminhos, certo? E a minha torneira funcionou muito bem, né? Meu transistor. Certo? Então, nesse sentido, a gente mede condutividade, né? Em relação à condutividade, a gente conseguiu 5 ordens de grandeza. Na razão on-off, que é uma razão para a gente medir, como se fosse um espaço para a gente medir um sensor. Né? Em relação à corrente elétrica, também, uma ordem de grandeza, a gente está trabalhando nessa ordem de grandeza. Agora, no mel de abelha nativa, eu consegui 2 ordens de grandeza, né? Justamente porque a abelha nativa tem 20% mais água. Então, é bem interessante. E não é água superficial, é aquela água que fica presa na estrutura, né? Então, eu não consigo tirar. A Jataí realmente por enquanto, é minha campeã, mas eu estou testando outros tipos, até se alguém tiver interesse na pesquisa, eu aceito também, a gente conversar. Eu estou conversando com o pessoal do Meliponário Doce Paraíso, né? Eles também fornecem para mim, e o pessoal do Instituto Guará, de Guaratuba, também. Sim. Me forneceram algumas espécies que estavam lá dentro das ilhas, né? Então eu estou testando outros tipos também, mas a princípio a Jataíta é a campeã. Maravilha, hein? Então, só para a gente entender um pouco melhor, mais a fundo, claro. Essa questão de você pegar uma plaquinha e engolir. Uhum. Qual que seria a ideia disso? Uhum. É um sensoriamento, veja, existem vários tipos de exames que são invasivos ao ser humano, né? Você precisa literalmente abrir a pessoa para poder ter uma detecção simples, né? Às vezes um patógeno, né? E você não precisa chegar no trato intestinal, que é o ácido, né? Você pode chegar no... Você pode ter uma primeira percepção de fora do organismo, certo? Então, pensa você engolindo um sensor, e esse sensor vai te mostrar um sinal fora, né? Lógico que ele vai sair pelo seu trato intestinal, chegando no ácido, ele vai sair. Mas nesse primeiro momento, você pode ter uma percepção sanguínea, pode ter uma noção de pressão, e outros fatores, até mesmo um patógeno, se for bem calibrado. Excelente. Como, por exemplo, uma endoscopia que o pessoal faz, né? Para colocar lá uma câmera e tal. Então, poderia ser usado, eu não sei se já é usado isso ainda. A do mel, não. Ainda não, mas né? já é estudada, ainda há estudos sobre isso. Então, há a possibilidade de se usar essa placa de mel. E essa placa de mel, em vez daquele polímero, seria o mel desidratado, é isso? Isso. A possibilidade de usar no polímero, né? Há um colega nosso que trabalha na Embrapa, né? Que ele faz nanocelulose. E ele aplica diferentes estruturas na nanocelulose. Então, há a possibilidade de ser usado na placa, mas, a princípio, nesse primeiro estudo, a gente está usando em cima de um condutor, né? De uma placa que já existe, né? Mas há possibilidade também, com certeza. E há estudos também. Tem uma colega nossa que está trabalhando, o nome dela é Jamile, se ela estiver por aí,
Oi, Jamie. Ela trabalha com sensor neural. Agora sim, abri a mente. Trabalha com sensores neurais, né? De mel. E então a ideia dela é fazer um eletrodo totalmente permeável à pele humana e fazer uma detecção de acordo com a frequência do neurônio, né? Então, se ela conseguir calibrar justamente na frequência do neurônio, ela consegue detectar doenças neurais, né? Então, se realmente está funcionando aquele neurônio daquela forma ou não, né? Então, ela consegue comparar. Incrível isso, hein? Bem bacana. O bacana do mel é justamente isso, né? Ele é biodegradável, né? Então, ele não agride nosso organismo. Pelo contrário, né? Faz super bem.